entra ali no chat GPT, né? E pede um texto sobre 10 alimentos essenciais para se ter na crise, 10 apetrechos essenciais para se ter na crise, 5 ações que você deve tomar em caso de crise. Você pede isso à IA. Então o cara pegou ali o script da IA, dá uma revisada talvez, coloca uma voz neural, uma voz de inteligência artificial também para leitura. Eu chamava de voz neural antigamente, hoje em dia eu não sei como é que estão chamando. Para ler aquele texto, gera alguns vídeos, também por IA, ou então pega uma coletânea de vídeos e de imagens no Pexels, no Pixabay, faz uma montagem ali do vídeo sobre um assunto que ele nem entende e assim ele criou um canal de sobrevivencialismo. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente, em uma época mais verde, quando eu gravei por aqui, eu mostrei aquela muralha. Vou tentar enquadrá-la, essa muralha aí. E mencionei que ali, em seu entorno, já foram encontrados cadáveres, né? E em um dos casos, eu mencionei que se tratava de uma pessoa com metais. E nos outros casos, a gente não sabe bem o que aconteceu, mas há pouco tempo, em uma região aqui próxima, nós encontramos uma pessoa que estava desvivida há muito tempo. A gente tem que falar essas palavras aqui no YouTube, porque era uma pessoa que foi se aventurar em uma mata muito fechada e acabou aparentemente se desvivendo por inanição e por sede. Se perdeu, não conseguiu retornar à sua origem e acabou acontecendo isso. O irmão de um colega meu, fazendo trilha, ele perdeu o pé em um acidente de trilha. Ou seja, essas coisas acontecem muito. Ser sobrevivencialista, desenvolver atividades mateiras, não é uma coisa muito fácil e muito segura, como às vezes se parece ser. Daí o meu problema com refúgios. Eu não gosto muito de refúgios, né? Eu acredito muito hoje em dia, já falei isso aqui, que o ideal é você conhecer a localidade onde você habita. Você conhecer o seu bairro, suas ruas, as zonas rurais mais próximas. Se você tiver uma casa de campo, né, um sítio, uma roça, você conhecer bem o entorno também, você ficar por ali. Porque se você não tiver chances de sobreviver em um local que você conhece, então é um local que você pouco conhece, eu acho que é ainda mais difícil, saindo de sua zona de conforto e onde você possui os apetrechos necessários e ainda além do necessário para a sua sobrevivência. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo uma vez, que foi o seguinte: fui passar uma semana na roça de minha sogra, uma roça que ela tinha adquirido há pouco tempo, e eu fiquei caminhando por lá de manhã. Eu acordava quando o sol estava nascendo, ia fazer caminhada e corrida. Colocava geralmente uma arma, uma faca ou uma arma de fogo na cintura, ia fazer minhas corridas e minhas caminhadas mata adentro. Por que está armado? Porque é uma região onde há onças, então seria para me proteger contra esses animais, acaso eles me surpreendessem. Passei em torno de uma semana por lá e vi um cidadão de moto, e ele vinha com a bolsa estava melada, suja de sangue. Ele tinha uma espingarda presa com a bandoleira aqui no peito. Então, obviamente, se tratava de um caçador de pássaros, o que é ilegal, aliás. Você caçar rolinha, avoante, pássaros silvestres para se alimentar. Mas esse cidadão estava lá possivelmente, né, eu creio que se tratava de um caçador. E quando ele me viu correndo, ele deu meia volta e foi embora. Então até pensei, ele deve ter se assustado comigo porque nunca me viu por aqui. Então, pouco tempo após, eu descobri que havia tido nas imediações um assalto a um banco postal, quando os Correios trabalhavam fornecendo pagamentos a principalmente aposentados e a pensionistas do INSS, o Regime Geral de Previdência Social. E houve esse assalto, então talvez por isso ele tinha medo. Mas o mais curioso é que ele me encontrou. Ele me encontrou depois, ele ficou muito assustado. E depois ele me encontrou de uma forma bem interessante. Quando ele me viu, eu estava muito distante da casa de minha sogra. Ele me encontrou pelo rastro de meu tênis. Ele fixou onde eu estava, depois ele voltou até lá, marcou o meu tênis e saiu me rastreando pela marca do tênis que eu estava utilizando
para correr, para fazer as minhas caminhadas. Já outra vez, uma situação interessante foi um cidadão que ele, aliás, é um ótimo marceneiro, já fez muito trabalho de marcenaria para mim. E houve um caso desses, de pessoas que se perdem na mata, e o cidadão ficou perdido na mata fazendo trilha. E esse marceneiro, conhecido meu, ele é um grande mateiro, ele conseguiu localizar essa pessoa perdida também pelo rastro. E à noite, cara, apenas com uma lanterna e ali seguindo o rastro daquela pessoa, conseguiu resgatá-la do eventual óbito que poderia ter ocorrido, porque é assim que acontecem esses acidentes. Uma vez eu cheguei também, aí é outra história, em uma localidade e as pessoas estavam ali comendo uma carne branca e me foi oferecida. Então eu é de quê? É jacaré. Lembrando que também é ilegal você caçar jacaré. Então, pô, mas como é? Você caçou um jacaré? Ele, não. Eu estava pescando e esse jacaré tentou me atacar. Quando eu menos esperei, ele estava em cima de mim. Aí eu, como é que conseguiu abatê-lo? Ele com pedra. Ou seja, o cara executou um jacaré com pedra e, para aproveitar, tratou logo o jacaré, levou junto com os peixes e isso serviu de alimento para ele, para a sua família e para as pessoas que passavam eventualmente por ali. E ele ofereceu um pouco da carne, o que foi o meu caso. Isso aconteceu tem muito tempo. Então, cara, essas pessoas são sobrevivencialistas. Essas pessoas, elas encontram sem muitos apetrechos, sem perneiras, sem roupas específicas, sem badulaques diversos, elas conseguem localizar uma pessoa no meio do matagal. Essas pessoas enfrentam o jacaré igual ao crocodilo Dundee. Quem se lembra aqui, né, dos filmes, dos dois filmes do crocodilo Dundee, filmes australianos, salvo engano. Paul Hogan, né? Acho que o ator é o Paul Hogan, que é um ator australiano. Não me lembro aqui agora, teria que pesquisar. Mas enfim, filme maravilhoso, os mais jovens que não conhecem, procurem conhecer. Essas pessoas são os verdadeiros sobrevivencialistas. E eu vejo o mercado do sobrevivencialismo hoje em dia da seguinte forma. A gente teve vários níveis, né? Vários níveis, perdão, que eu estou meio cansado de tanto caminhar aqui, aí começa meio que embolar a língua. Nós tivemos o mercado do sobrevivencialismo inicial aqui no YouTube com mateiros mais puros, realmente passando conhecimento mais pé no chão. Depois isso evoluiu, virou uma coisa até meio caricata, né? Eu gosto de dizer que o mateiro hoje, na verdade, é uma pessoa, nossa, cheio de ossos aqui, é uma pessoa que parece um lenhador contemporâneo, né? Ele tem aquele aspecto, até aquele perfil de lenhador, a barba muito bem aparada, muito bem feita, cabelinho na régua, como se costuma se dizer, roupas maneiras e descoladas, e nas thumbnails dos vídeos dele tem uma coisa assim, geralmente é um cenário caótico, né? E está ele lá com sua barba de lenhador impecável e suas roupas muito bem cuidadas, sobrevivendo ao apocalipse junto com a sua família. Então essa foi uma segunda fase do mercado do sobrevivencialismo. A fase atual é a fase da IA. Aqui tem um campo que está sendo trabalhado para plantio. Pronto, aqui está sendo tratado para futuro plantio. Aqui deu muito milho recentemente. Vamos lá, voltando para o nosso conteúdo. Hoje a gente tem muito canal que é o seguinte: você pede a um IA, entra ali no chat GPT, né? E pede um texto sobre 10 alimentos essenciais para se ter na crise, 10 apetrechos essenciais para se ter na crise, 5 ações que você deve tomar em caso de crise. Você pede isso a IA. Então o cara pegou ali o script da IA, dá uma revisada talvez, coloca uma voz neural, uma voz de inteligência artificial também para leitura. Eu chamava de voz neural antigamente, hoje em dia eu não sei como é que estão chamando. Para ler aquele texto, gera alguns vídeos também por IA, ou então pega uma coletânea de vídeos e de imagens no Pixabay, faz uma montagem ali do vídeo sobre um assunto que ele nem entende e assim ele criou um canal de sobrevivencialismo. Igualmente com thumbnails bem interessantes, né? Sempre tem que ter um cara musculoso, um lenhador musculoso, junto com a sua família, que vai enfrentar uma horda de zumbis, no caso do apocalipse. Todas as preparações deles darão certo.
Em resumo, o sobrevivencialismo ele se tornou um mercado que dá lucro, um mercado essencial também, porque olha, mesmo nesses vídeos, vou ser bem justo aqui, nesses vídeos gerados por IA, eu acho que você pode, onde o script também foi gerado por IA, você pode retirar algumas lições valiosas. Conhecimento é muito bom e sempre muito bem-vindo. O importante é você filtrar o que você está consumindo. Então, eu deixo aqui esse adendo. Todos os canais que passam alguma forma de informação, mesmo aí os canais dos intrépidos lenhadores que sobreviverão ao apocalipse com suas barbas de lenhador e seu cabelinho na régua, são canais também úteis, porque eles estão passando conhecimento. Então, você adquire aquele conhecimento, trabalha, pesquisa mais, analisa ali o que te serve e o que não te serve. Mas prestem bem atenção no que eu falei aqui no início desse vídeo. Eu comentei das pessoas que faleceram ali naquele morro, aqui novamente, naquele paredão. Aqui tem vários paredões, picos, né, e paredões. E também o caso de pessoas que rastrearam outras pessoas nesses locais, em locais parecidos, e salvaram vidas assim, sem apetrechos. No caso desse meu colega marceneiro, ele estava de sandália e de short quando iniciou esse rastreamento pela madrugada e veio encontrar o cidadão no meio da madrugada, já muito debilitado pela sede. Conseguiu trazê-lo de volta em segurança para a casa mais próxima e dali pedir socorro. Falei também do cidadão que estava pescando, apareceu um jacaré e ele enfrentou o jacaré nas mãos, né, com a ferramenta que tinha mais próxima dele, já que ele estava apenas com a vara de pescar, que eram pedras. Então pegou uma pedra e ali executou o jacaré, que iria atacá-lo, talvez matá-lo, e com isso aproveitou também e se alimentou do jacaré, que infelizmente já estava executado. Então, cara, sobrevivencialismo é isso. É você saber se adaptar às condições, às circunstâncias em que você vive, analisar a situação à sua volta, conhecer o cenário onde você está inserido. No caso dessas pessoas que eu citei, para eles isso foi fichinha, porque eles já estão inseridos nesse cenário. Eles não precisam de tantos apetrechos para fazer fogo. Qualquer dia eu até falar aqui, né, de apetrechos para fazer fogo. Tem muitos canais por aí também que já falam sobre isso, mas eles facilmente, cara, fazem uma fogueira em qualquer buraco, pegam ali qualquer animal, uma cotia, um tamanduá-mirim, um jacaré, um avoante, um porco do mato javali, por aqui se chama de queixada, abate e se alimenta se estiver em uma situação realmente desesperadora de necessidade e de crise. Agora é isso, muito do que se vende por aí é um mercado do sobrevivencialismo, porque gera views, gera engajamento, gera grana. Aliás, pode parecer até hipócrita, né? Eu estou falando sobre isso aqui porque eu estou falando sobre sobrevivencialismo em uma plataforma monetizável. Mas aquela coisa, eu não ganho praticamente nada aqui no YouTube, porque o YouTube praticamente quase não me dá retorno. Talvez um dia ele comece a dar retorno, mas por enquanto não dá. Mas estou tentando não ser hipócrita, estou falando apenas de experiências que eu vivenciei sobre sobrevivencialismo, impressões gerais minhas diante disso, sobre esse mercado de sobrevivencialismo que agora migrou para outra fase. Migrou para a fase onde as pessoas pedem um script ao ChatGPT, o cara nunca saiu de dentro do apartamento, ele pede ali um script ao ChatGPT, lê com a voz neural, faz um canal dark e coloca imagens aleatórias que ele vai capturando do Pexels, Pixabay ou até mesmo imagens de uma plataforma paga, ou então pede até mesmo para IA gerar essas imagens. Coloca uma thumbnail bem descolada, né? De um cara com cabelinho na régua, sobrevivendo com a sua família ao apocalipse zumbi, enquanto todos pereceram, mas ele sobreviveu. E na verdade, cara, quem vai sobreviver ao colapso são colegas meus, como esse marceneiro rastreador, como o Joãozinho pescador, que se um jacaré se aproximar dele, né, eu acho que ele nunca não, na verdade ele já assistiu assim a Crocodilo Dundee, que ele gosta muito de filmes antigos, mas nunca falamos a respeito do filme. E enfrenta até jacaré na taca, né? Então é isso, muito cuidado com o que vocês observam, melhor, com o que vocês consomem sobre sobrevivencialismo, porque a coisa não é tão simples como parece ser. E tem muita ficção por aqui no YouTube. Bem, vou ficando por aqui, acredito que já falei demais, já groselhei demais, né? Já fiz a minha terapia diária
desabafando com a câmera do meu telefone celular. Grande abraço a todos e até a próxima.